Olá, estamos iniciando mais um Em Frente à Realidade, o programa, o canal que a gente abriu no YouTube, para discutir sobre os problemas da nossa sociedade. O nosso primeiro vídeo que a gente gravou foi sobre intervenção militar no Rio de Janeiro e as consequências que isso poderia gerar. O nosso segundo vídeo falava de drogas e a guerra às drogas e os problemas sociais decorrentes da questão da drogadição. Esse especial que a gente vai gravar hoje, esse vídeo que a gente está gravando hoje, tem a ver com esses dois temas anteriores. A gente já previa o que poderia acontecer e nós tivemos aí a execução da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, com fortes evidências de que foi um crime político, de que foi um crime planejado, inclusive com um tipo de munição, um tipo de abordagem. Eu quero ressaltar que eu faço parte do mesmo partido que a Marielle, eles não são filiados a partido. Eu tenho o mesmo perfil de formação da Marielle, eu sou sociólogo também, eu sou especialista em gestão pública, ela era mestre em administração pública, uma menina que nasceu na favela, que conseguiu fazer sua voz ser ouvida. E eu tenho certeza que agora essa voz irá repercutir muito mais, tomando uma repercussão internacional. E hoje a gente vai colocar essa discussão no nosso Em Frente à Realidade, para a gente conseguir tentar visualizar alguma situação, alguma perspectiva de uma coisa crescente no Brasil, que é o fascismo, que é a questão da opinião. Nas redes sociais eu fiquei muito chocado com a comoção gerada, mas não com a comoção das pessoas que se solidarizaram à morte de Marielle Franco, mas das pessoas que tentaram minimizar os efeitos desse extermínio, desse assassinato, dessa execução de Marielle Franco, que tenta justificar de uma outra forma a realização desse tipo de crime. Eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre essa questão, depois da nossa discussão sobre intervenção militar no Rio de Janeiro, um pouco sobre esse fascismo aí, esse discurso de ódio colocado por ela ser mulher, por ela ser negra, da periferia, a perseguição, o extermínio que é feito dos jovens negros na periferia. Eu queria ouvir de vocês aí um pouco sobre essa discussão. Certo, Dori? Bom dia a todos. Bom dia. Estamos ainda consternados, Foi realmente algo que abalou pela força simbólica do que ocorreu. Não foi um crime comum, como o Fernando acabou de falar aqui, foi um extermínio, uma execução praticado contra uma liderança política e social. Então, de uma forma totalmente destemida, ou seja, quem praticou tinha certeza da impunidade, imaginava que ia calar o movimento social com isso e que estava dando um recado e ela seria um exemplo para que outros não seguissem o caminho dela, que era o caminho de contestar o abuso de autoridade, o abuso do trabalho da polícia, as milícias, contestar a própria intervenção militar e essa política proto-fascista, essa política de extrema-direita que vem recrudescendo e vem se fortalecendo na nossa sociedade. Eu acredito que isso choca, que agora essas pessoas que fizeram esse crime, os que estão envolvidos, os que pensam como os que fizeram esse crime, imaginavam que poderiam simplesmente eliminar uma vereadora, uma mandatária, uma pessoa que teve quase 50 mil votos e que ia ficar por isso mesmo. Eu queria que o Fernando falasse um pouco sobre a questão do local que esse crime foi realizado. Que ele é do Rio de Janeiro, Então eu faço as palavras do Dori, realmente consternado com o que aconteceu. E você veja só, eu estava acompanhando pela internet na noite posterior, no dia seguinte ao assassinato, à execução da Marielle, 100 mil cariocas mais ou menos foram para as ruas.
e não se registrou nenhum ato de vandalismo, porque não havia um policiamento ostensivo. Podia até ter algum outro PM por ali pela periferia, mas não tinha presença da polícia militar. Então, isso fica claro de que as manifestações, quando elas são contrárias ao governo que está, esse governo golpista que está aí, acontece a violência e ela é imputada aos manifestantes. A gente sabe que boa parte daqueles black blocs são infiltrados, né? Então, 100 mil cariocas foram para as ruas, 100 mil pessoas foram para as ruas, né? Indignadas, né? Constrangidas e com palavras de ordem e tudo mais, e não se registrou nenhum ato de vandalismo, nenhuma violência. Então é muito significativo o quê? Que houve um recuo do Estado em relação ao que aconteceu, né? Ficaram quietos no primeiro momento, né? Tem até um candidato da extrema-direita que nem se pronunciou, porque se ele falar o que ele pensa vai ser pior para ele, porque um candidato à presidência da República não pode ser um pregador da violência e do ódio nesse momento, pelo menos, né? Então houve um recuo do Estado, no sentido de que as consequências, né? A indignação da população geral, não só no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, foi um negócio assustador para eles. Mas logo em seguida, e agora a gente já vê, passados 2 dias, nós estamos gravando no sábado, então passados 2 dias, já se tira todo o peso, já começa a se colocar outras notícias, a imprensa chapa branca, né, comandada pela TV Globo, já não está dando mais importância e começa a aparecer vozes da sociedade dizendo que foi mais um crime, foi mais uma... banalizando a questão simbólica do que representou e representa a execução da Marielle. Então a gente está, de fato, numa ditadura de toga, disfarçada, né? Disfarçada em democracia, né? Mas não estamos mais numa democracia. Inclusive, porque já é um crime de opinião, né? Já é um crime de opinião, um crime político. Eu queria que o Eduardo falasse um pouco desses discursos que estão colocados aí, né? Tentando vencer a ideia de que a intervenção militar no Rio de Janeiro é positiva, né? Porque eles vão ter que dar uma resposta para não parecer que isso foi um crime de Estado, né? Claramente a gente sabe que a criminalidade não economiza bala, né? E no caso específico do Rio de Janeiro, a criminalidade não porta armamento de 9mm. Com certeza. Né? Você atira com é muito 47. bom lembrar que eu não ouvi, né, isso em nenhuma mídia até agora, que ela é o retrato fiel da meritocracia. O que tanto a direita prega. Por quê? O que é a meritocracia que a direita prega? Se você trabalhar, você chega lá. E aí qual o recado que o sistema, isso, porque se a gente for traçar o caminho que ela fez, ela tinha de tudo para virar uma pessoa, uma bandida. Tinha de tudo. Prostituta, isso. empregada doméstica. Ela trabalhou, ela estudou, ela se formou, fez PUC, que não é qualquer faculdade. Fez estudos, né? Chegou lá e conseguiu chegar aonde a sociedade fala, né? Que é onde a sociedade vende o sonho, a meritocracia. E quando ela conseguiu chegar lá, o que ela ganha? 4 tiros na cabeça. Foi isso. Eu acho que teve poucos casos que me afetaram muito como o dela. O último que eu lembro foi daquele garoto de Realengo, do atentado lá de Realengo. E ele tem, né, uma repercussão diferente, porque a gente sabe no nosso íntimo que não é tirar a vida em si, ela tem um recado que está por trás. Isso, eu acho por isso a gente não coloca tanto a questão do Anderson, né? Sim, o Anderson sim. era o cara errado na hora errada, né? E esse foi uma vítima da violência isso, de um modo geral. Na verdade, ela né? carrega a morte, né? Ela simboliza a morte do Anderson e de todos os outros PM que as pessoas gostam de fazer essa falácia. Do tipo, mas estão fazendo comoção para ela, mas não fazem dos outros mortos. Não, ela é a representação de todos os outros mortos que estão morrendo e de forma completamente
sem sentido. E, inclusive, é uma grande mentira dizer que não se faz uma divulgação forte, uma emoção, quando morre PM. Pelo contrário, toda vez que morre PM, a gente vê a mídia colocando: morreu mais um PM, e vai no enterro, e os soldados dão tiro de festim, e a família chorando. Faz o estardalhaço também. O policial. Não tem 100 mil pessoas na rua por causa do PM. Mas é porque ela está Porque o policial é vítima. O policial é vítima do mesmo dessa guerra colocada pelo Estado, essa guerra do tráfico, que a gente falava que é benefício a não regulação das drogas no último vídeo. Né? É um benefício porque se ganha dinheiro, porque os aviões estão decolando da fazenda de deputados, senadores com drogas, e esses não são criminalizados, e o policial, que serve como ponta, aquela baioneta, né, que vai na ponta, a linha de frente da arma. O policial também está sendo assassinado nesse processo. Só que ele é vítima dessa ação coletiva, não é de uma ação individual planejada. Ele não é vítima de uma execução especificamente. Né? Ele faz parte de um processo, de uma estrutura colocada que está em guerra. Né? Eu queria que o Doug falasse um pouco dessa questão do policial, do policial vítima. Deixa eu só fechar a parte que você levantou, né? Que é bem interessante, né? Porque isso também traz à tona aquele paradoxo da tolerância. Porque o Twitter, ele tem uma estatística que mostrou que de todos esses acontecimentos da Marielle, 88% foram a favor, né, foram de condolescência. E somente 7% que são essas mensagens de ódio. Ou seja, é uma minoria, mas que ela é tão chocante, tão impactante, que ela faz um barulho que toma uma dimensão como se parecesse que ela fosse uma maioria. É isso aí. Exatamente, acho que a questão desse discurso de ódio, ele é plantado conscientemente por um setor político da sociedade, um setor de extrema-direita, e esse setor tem muito conhecimento, não é um setor de pessoas ignorantes, são pessoas cultas, pessoas que viajam pelo mundo, que têm capital, que têm estrutura e que têm meios de amplificar e reproduzir o seu discurso. E uma base da sociedade, principalmente entre as forças de segurança, policiais, bombeiros, familiares policiais, guardas municipais, pessoal do exército, segurança privada, etc. Essa base, ela acaba comprando esse discurso, porque ela não consegue compreender que o problema é muito mais complexo, não é um problema binário de bom e mal, aquela coisa maniqueísta, esse discurso maniqueísta. Então, mas só que ele compra, porque para o policial a atuação dele no dia a dia é isso: eu sou o bom, eu sou o herói, o outro é o mal, é o vilão. E ele tem que entender dessa forma, porque na hora que você está na rua, na operação, na ação, ninguém vai para a guerra, você não tem muito espaço para fazer muita discussão filosófica. Ali é a hora da atuação. Mas a realidade é mais complexa que isso. Por isso que o uso do aparato estatal de repressão tem que ser a última ratio, né? a última escolha, a última opção. Então, e pelo contrário, esse setor que propaga essas ideias de ódio, eles querem colocar a repressão, o uso da força de repressão, o uso da violência, como a única política de Estado. Então, faliu o Estado do Rio de Janeiro, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para moradia, não tem dinheiro para assistência social, polícia na rua e mata todo mundo. E o policial, ele se vê nessa guerra. Só que como você está na guerra, você também tomba. E os policiais estão tombando. E alguns estão tombando, inclusive, com tiro dos próprios policiais corruptos que pularam para o lado de lá, que debandaram para a criminalidade, que recebem suborno, que ele vai ser envolvido com o sistema crime organizado. E é mais curioso porque, né, fazendo a paródia do nosso esporte nacional, se o seu time está jogando e ele está perdendo, o que você faz? Você mantém o mesmo time? O técnico que faz isso, ele cai. Aí, se a gente está usando de violência para combater a violência e não está funcionando, você faz o quê? Aumenta a violência? Mais do mesmo. Insistir fuga para frente. Insistir no mesmo erro. Então os resultados vão ser sempre os mesmos, os piores possíveis. Né? Então, assim, na verdade, eu percebo que nós temos por trás de toda essa história, né, o que o Jânio Quadros falava de forças ocultas, né, que me derrubaram e tal. O Getúlio Vargas também, quando foi assassinado,
forças ocultas que me derrubaram, no caso de Getúlio Vargas nem tão ocultas assim, mas existe, né, uma força, e eu diria que financia tudo que está aí. Ninguém está aí, Temer, Cunha, Gedel, Loures, Moreira Franco, Padilha, tá? O Moro, entendeu? A Lava Jato, não está aí de graça. Tem todo um financiamento, grana mesmo. E know-how também, tá? tecnologia. Exatamente, e uma estratégia muito bem pensada para que o Brasil seja leiloado a preço de banana para as multinacionais, né, especialmente dos Estados Unidos, e é o que está acontecendo. Já está acontecendo isso de uma forma... E também garantir o rentismo, garantir uma alta renda para aqueles que parasitam a sociedade sem participar do setor produtivo, só deixando o dinheiro investido em títulos da dívida pública. Esse setor rentista também apoia isso. O mercado, esse é o famoso mercado que quando eles falam, nós temos que trabalhar para o mercado ficar feliz. Quem é esse mercado invisível, essa figura invisível? São os caras que vivem de aplicação na bolsa, são os caras que não produzem. É grana gerando dinheiro, grana gerando grana. Então, essa situação no Brasil, o Brasil perdeu o sentido de projeto de nação. Não há projeto de nação. O sentido de brasilidade está sendo destruído. Ninguém mais está sentindo orgulho de ser brasileiro, porque ser brasileiro é compactuar com o que está aí. Então, nesse é o momento de resistência. Eu digo... E qualquer um que se rebele nesse processo, né, que, principalmente o negro, o favelado e mulher, né, esse é calado. Né? E por isso a gente tem um crime dessa natureza. É verdade. Porque quem é ela para se rebelar contra o sistema? Quem é ela que nasceu lá na periferia, que cresceu em Acari, que é mulher, que como maior parte da população brasileira tem que sustentar o seu lar, a mulher que sustenta o lar, né? E é um símbolo exatamente nessa discussão de meritocracia. Né? É o símbolo de uma resistência que, apesar de se vender como meritocracia, porque o filho do burguês ele é indicado para os melhores cargos, né? Ele é colocado estrategicamente, né? É o tal do QI, ele é colocado estrategicamente para esses cargos dentro do capital. Ele tem a melhor formação e mesmo se ele não for o melhor profissional, ele tem um rapaz lá de 17 anos que foi nomeado para o Ministério do Trabalho. E nas empresas funcionam do mesmo jeito. E nas empresas não é diferente. Não é diferente. Essa coisa de falar de capacidade, quanta gente capacitada está fora do mercado. E ela é o retrato que o capitalismo deveria ter o troféu de jogar lá em cima, e é isso que eles retornam. Eu não acredito que o caso da Marielle tenha sido um caso pensado, um crime de Estado, porque isso joga inclusive contra a própria intervenção militar no Rio de Janeiro. Mas é fato que a intervenção militar no Rio de Janeiro fortaleceu um discurso de ódio. Abriu as portas do inferno. Tinha muita gente pedindo a questão da lei do abate, que o policial tivesse autoridade para abater as pessoas na rua sem que esse crime fosse investigado. Isso foi pedido inclusive nas redes sociais. Pelo alto comando. Né? Pelo alto comando. Né? Então, e esse discurso pegou. Né? Então, a gente tem... eu acho que isso daí envolve diretamente policiais que seriam denunciados, que seriam fiscalizados pela ação da Marielle na Câmara de Vereadores, só que ela, na Câmara de Vereadores, ela não tem um suporte de defesa do Estado, como nós temos alguns deputados que fazem esse embate, inclusive o Marcelo Freixo lá no Rio, que ela foi assessora dele no período de formação, né, que ele anda claramente com seguranças, né, porque já teve um histórico, o próprio relato do Capitão Nascimento, do envolvimento de milícias e de como o BOPE foi colocado de frente para matar favelado, para que as milícias assumissem o controle do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, e esse confronto é colocado. Né? As munições eram marcadas, foram munições vendidas à Polícia Federal, né? Agora tem um outro discurso que isso foi roubado, veio uma conversa que isso foi roubado dos Correios, já tem uma outra versão que foi um escrivão de polícia da Polícia Federal que vazou essas munições, mas o fato é que essas munições
foram usadas na chacina ali de Osasco Barueri, e essa munição foi utilizada para matar Eu Marielle. acho que eles atiraram no que viram e acertaram no que não viram. Eu acho que a morte da Marielle, que pode ter sido feita por um grupelho, talvez de lá, daqueles milicianos, alguma coisa assim. Porra louca da PM. Acontece que eles fizeram uma coisa que repercutiu de tal maneira que deu para colocar o povo na rua, que estava meio anestesiado, jogou todo mundo na rua e acirrou o embate das forças progressistas contra o governo golpista que está aí. Então, o exemplo, nós estávamos preparados para falar sobre armas, armamentos, e estamos aqui fazendo a gravação desse programa, todo voltado para essa questão. Como boa parte das pessoas hoje, sábado, estão por aí se reunindo nos seus locais de lazer ou nas suas famílias, com certeza que esse tema está sendo debatido, por mais que a mídia chapa branca não esteja mais dando importância ou querendo tirar a importância disso, e a rede social vem com aquelas notícias plantadas que faz os famosos estardalhaços. Puxa, não fizeram comoção pela médica que morreu também, que era uma pessoa do bem. Não fizeram comoção por causa do PM que morreu. E estão fazendo por causa dessa vereadora, da Marielle. Porque inclusive acham que a médica seria superior. Exato. Ainda tem esse viés racista aí. Tem esse viés racista. Mas a gente tem que entender o simbólico da questão. Tanto dos 100 mil pessoas que foram no Rio de Janeiro para as ruas, como desses 7% que o Eduardo falou, que faz barulho na rede social, pessoal do MBL, pessoal de rede social que não se sabe nem quem são os cabeças, é tudo financiado, vem lá de fora. Então, esse estardalhaço contrário desfoca, tira a atenção, e para os bobos e ingênuos, né, ou para os manifestoches, acaba sendo um consolo. Não estava tão errado não, esse pessoal esquerdopata está aí criando uma heroína, quando na verdade não é ela, todo mundo está envolvido nisso, e eles ficam só falando dela. Não conseguem entender, ou é muita burrice. Não, são burros, a maioria são burros mesmo. Né? Mas a maioria é que desses 7%, como você já mostrou antes, eu tenho certeza que deve ser um ou dois que planta a notícia racionalmente. Os outros eles embarcam porque, para o ser humano, uma pessoa comum, que trabalha 20 horas por dia, porque a pessoa pode acordar 4 horas da manhã e chegar em casa 8 horas da noite, ela infelizmente não tem tempo para se atualizar. Ela não tem tempo. Ela quer atualizar no Bonner, né? E para ela é muito cômodo ela ver um mundo maniqueísta, o bem e o mal. Então no momento que um policial que sofre, que é honesto, que sofre, e depois, olha, o mal é aquele ali, vamos combater o mal, para ele é muito confortável. É aquele pessoal. Então ele cai nesse canto da sereia. Aquela ideia de direitos humanos mas eu não consigo ser condescendente com essa, apesar de saber da extenuante jornada de trabalho, das deficiências na educação pública, na manipulação da mídia, na distorção das redes sociais, etc. Mas não dá para ser condescendente com pessoas que aceitam esse discurso pacificamente. A gente até compreende que existe esse fator todo, a ignorância. Que é a ignorância, a falta de conhecimento, a opressão no dia a dia, a correria que não possibilita a pessoa ter tempo de reflexão. Mas nós, como seres humanos, temos que nos esforçar para ter uma compreensão da realidade. Mas é por isso que esse programa é para mostrar para essa pessoa que não tem acesso, de que a realidade ela não é preto e branco, mas ela é cinza. Agora tem gente que trabalha, ganha bem, mora em Ipanema, no Rio de Janeiro, e que pensa dessa maneira também, entendeu? Que fala que a médica não der importância para a médica, mas ainda que deram para Marielle. Mas esse tipo de gente... grupo, você que é do Rio, moradores do Leblon, um grupo que tem no Facebook... São fascistas. Fascistas. Lógico que estão defendendo a elite da elite do atraso. Eles não aceitam que eles são da elite do atraso. Lógico, eles são da elite do atraso. Não, mas eles fazem isso. Então, eles são médicos, advogados, jornalistas. Então, assim, a gente tem que ver o seguinte, nós somos realmente, esse vídeo e o canal Em Frente à Realidade, é a resistência. Nós somos amadores nessa questão virtual, de mídia virtual, mas nós estamos dando aqui a nossa cara a tapa. Entendeu? Nós estamos aqui discutindo num sábado de manhã,
um sol maravilhoso, conversando sobre isso. Para postar isso, mas tá, é formiguinha, mas atiçaram o formigueiro. Botaram as formigas para a gente não vai conseguir dar conta da totalidade, a gente vai tentar gravar outros vídeos tratando dos assuntos, a gente ainda vai assistir os desdobramentos desse caso, quais serão os discursos construídos em cima disso, né? Esse vídeo tem a proposta de ser um pouco mais rápido e menos educativo, vamos dizer assim, menos instrucional. É um vídeo de protesto. Né? É um vídeo de protesto. Não nos calarão. E fascistas não passarão. Não passarão. Marielle presente. Marielle até presente. o momento. Marielle presente. Presentes.